Olá, estudante! Conforme aprendemos em lições anteriores, a EAD surgiu em virtude de uma necessidade social, possibilitar que todos os segmentos da população tivessem acesso à educação. Dessa forma, os estudantes que não podiam, por qualquer motivo, acompanhar cursos presenciais, tinham a opção dos cursos à distância, que passavam a representar papel complementar ou paralelo aos programas do sistema tradicional de ensino. Por vezes, cursos à distância são a única oportunidade de estudo oferecida a adultos engajados na força de trabalho e às donas de casa que não podem deixar crianças e outras obrigações familiares para frequentarem cursos totalmente presenciais, os quais requerem frequências obrigatórias e cujos professores nem sempre estão preparados para atender às necessidades do estudante adulto. Foi constatada a necessidade social deste tipo de ensino, que atinge os mais variados segmentos da população. Vimos também os desafios, compromissos, princípios e oportunidades do ensino à distância. Além disso, analisamos as 3 modalidades de ensino existentes atualmente: presencial, ensino à distância e semipresencial. Apesar de parecerem novos, os cursos à distância existem desde 1890 na Alemanha e em 1881 na Universidade de Chicago, oferecendo um curso de línguas hebraicas por correspondência. Há documentos que provam que, já no início do século XX, existiam produções de filmes educacionais e também transmissões radiofônicas, todas nos Estados Unidos. Dessa forma, para compreendermos melhor o assunto e analisaremos sua evolução histórica, tanto no Brasil quanto no mundo. Veremos como surgiu o ensino à distância e como se deu sua evolução. Nesta videoaula, iremos falar um pouco da história do ensino à distância no Brasil e no mundo. Caro aluno, neste capítulo iremos falar um pouco da história do ensino à distância no mundo e no Brasil. Porém, antes de vermos isto, vamos recapitular o que foi visto no módulo 1. Vimos no módulo 1 que a educação à distância é uma necessidade social. Esta modalidade de ensino atinge os mais variados segmentos da população. Vimos também que no estudo à distância há alguns desafios que o estudante deve superar, como, por exemplo, vencer o cansaço do dia a dia para se dedicar algumas horas estudando. O aluno deverá ter o compromisso de visitar o ambiente virtual diariamente. Vimos também que alguns princípios são requisitados do aluno: dedicação, vontade de aprender, entre outros. Vimos que essa é mais uma oportunidade oferecida a você para a aquisição de novos conhecimentos. E por fim, foi visto que existem 3 modalidades de educação no Brasil: a presencial, a semipresencial e o ensino à distância, ou educação à distância. Na história, a educação à distância teve diferentes estágios ou gerações. A primeira geração caracterizou-se pelo estudo por correspondência, cujo o meio de comunicação era o material impresso, geralmente um guia de estudos com exercícios escritos e outras tarefas enviadas pelo correio. Muitos dos cursos à distância, espalhados pelo mundo, ainda são conduzidos dessa forma atualmente. Essa geração ficou conhecida como geração textual. Alguns autores indicam que o período mais visível desta geração foi entre 1890 e 1960.
A segunda geração apareceu após a criação da Universidade Aberta, Open University, do Reino Unido, em 1969, ocasião em que se começava a compreender a Universidade Aberta como um sistema educativo. Era o tempo da democratização do saber. Fundamentava-se na ideia de se oferecer uma segunda oportunidade a grandes setores da população adulta que não tinham tido acesso à educação quando estavam em idade escolar. A grande marca dessa segunda geração foi o novo modelo de educação à distância, não mais centrado apenas no envio de materiais impressos por correspondência, mas combinando-o com reuniões, encontros presenciais, sessões periódicas e tutorias com emissões radiofônicas. Além disso, o modelo proposto ele era respaldado por uma instituição pública que expendia o título oficial. O surgimento da Open University influenciou muito outros países, que adaptaram o modelo institucional e pedagógico dessa instituição. O período especificado desta geração é de 1960 até 1980 e é conhecida como a geração analógica. A partir de 1980, teve o início da terceira geração, a chamada geração digital. Na geração digital, a terceira geração traz novos paradigmas para a educação à distância. Caracteriza-se pela inserção de novas tecnologias de informação e comunicação baseada em redes de computadores. O baixo custo e o alto grau de interatividade dos computadores ligados em rede possibilitam diferentes formas de distribuição e acesso às informações, imprimindo um novo ritmo à educação. É cada vez mais comum a utilização de recursos interativos, como correio eletrônico, bate-papo, videoconferência, para promover encontros virtuais entre os professores e os alunos. Essas novas tecnologias possibilitam ao indivíduo o acesso à educação global, em que a inovação e a descoberta são etapas fundamentais no processo de aprendizagem. A quarta geração da educação à distância é a mais difícil de se estabelecer. É muito mais difícil do que aconteceu em relação às gerações anteriores. De fato, ela diferencia-se da anterior pelo fato da instituição virtual substituir a instituição física no processo de educação, como com o surgimento de salas de aula virtuais. No nosso caso, vamos utilizar o ambiente virtual Moodle. De fato, o aparecimento da quarta geração de educação à distância não é assim associado ao aparecimento de uma nova tecnologia, tal como aconteceu nas gerações anteriores. Também não se observam alterações significativas a nível dos suportes pedagógicos. A existência da quarta geração de educação à distância, ela só pode ser estabelecida a nível dos intervenientes e do ambiente de aprendizagem. O aluno passa a interagir com docentes virtuais, com outros alunos virtuais e com uma instituição virtual, e tudo acontece no ambiente de aprendizagem virtual. As salas de quarta geração têm material constantemente atualizados, videoaulas gravadas e publicadas em menos de uma semana, interação aluno-professor constante, fóruns de discussão para interação de alunos, chats ao vivo com professores. A história da educação à distância no Brasil esteve sempre ligada à formação profissional, capacitando pessoas
ao exercício de certas atividades ou ao domínio de determinadas habilidades, sempre motivadas por questões de mercado. A partir de 1930, a educação à distância passou a ser vista como uma forma de atingir uma grande massa de analfabetos. Com o estabelecimento do Estado Novo em 1937, a educação passou a ter o papel de adestrar o profissional para o exercício de trabalhos essenciais à modernização administrativa. Dentro deste contexto de formação profissional, surge o Instituto Radiotécnico Monitor em 1939 e o Instituto Universal Brasileiro em 1941. Em seguida, várias experiências de educação à distância foram iniciadas e levadas a termo com relativo sucesso. As experiências brasileiras governamentais e privadas foram muitas e representaram nas últimas décadas a mobilização de grandes contingentes de recursos. Os resultados do passado não foram suficientes para gerar um processo de aceitação governamental e social da sociedade de educação à distância no país. Porém, a realidade brasileira, ela mudou e o governo brasileiro criou leis e estabeleceu normas para a modalidade de educação à distância. Inicialmente, existia a abordagem apenas radiofônica, até o surgimento da televisão no Brasil nos anos 50. Esta possibilitou o desenvolvimento de ideias relacionadas ao uso deste novo meio de comunicação na educação. Dessa maneira, nos anos 60, surgem as televisões educativas. Já na década de 70, a educação à distância ela começa a ser usada na capacitação de professores através da Associação Brasileira de Teleeducação, a ABT, e o Ministério da Educação, MEC, através dos Seminários Brasileiros de Tecnologia Educacional. Ainda no contexto do rádio, é criado em 1973 o projeto Minerva, que disponibilizou o curso para todas as pessoas com baixo poder aquisitivo. Nesta mesma época, surge o projeto Sistema Avançado de Comunicações Interdisciplinares, o SACI, que, dentro de uma perspectiva de uso de satélites, chegou a atender até 16 mil alunos entre os anos de 1973 e 1974. Em 1978, é criado o Telecurso do Segundo Grau, através de uma parceria da Fundação Padre Anchieta e a Fundação Roberto Marinho. Tratava-se de um programa de educação supletiva à distância para o ensino fundamental e ensino médio. Essa foi uma maneira de incluir para educar, disponibilizando aulas transmitidas através das emissoras de televisão Rede Globo para milhares de brasileiros que precisavam concluir o ensino básico, já que a televisão era e é o principal meio de comunicação no Brasil. Este curso formou 4 milhões de pessoas entre o ano de 2000 e o ano de 2010. A maior parte das instituições de ensino superior brasileiras mobilizaram-se para a educação à distância com o uso de novas tecnologias da comunicação e da informação somente na década de 1990. Em 1992, foi criada a Universidade Aberta de Brasília, Lei 403 de 92, podendo atingir 3 campos distintos: a ampliação do conhecimento cultural com a organização de cursos específicos de acesso a todos, a educação continuada, reciclagem profissional às diversas categorias de trabalhadores e aqueles que já passaram pela universidade, e o ensino superior, como o nosso curso, englobando tanto a graduação como a pós-graduação. Em 1994, teve o início da expansão da internet no ambiente
universitário. Em 1996, surgiu a primeira legislação específica para a educação à distância no ensino superior. As bases legais para esta modalidade foram estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, número 9.394, do dia 20 de dezembro de 1996, e foi regulamentada pelo Decreto número 5.622, do dia 20 de dezembro de 2005. Este decreto ele afirma que ficam obrigatórios os momentos presenciais, tanto para as avaliações quanto para estágios e defesas de trabalho de conclusão de cursos. Dessa forma, a graduação que vocês estão desenvolvendo, estão fazendo agora, terão avaliações presenciais, estágios presenciais e defesa de conclusão de curso, de trabalho de conclusão de curso, também de forma presencial. Neste capítulo, aprendemos que, se o ensino à distância surgiu em virtude de uma necessidade social, podemos dizer que o seu avanço foi baseado na evolução dos meios tecnológicos e digitais. A televisão e a internet destacam-se como principais difundidores do ensino à distância. Tamanho avanço trouxe a necessidade da regulamentação legal da EAD. Um grande abraço e até a próxima videoaula.